A gente tem, assim como a análise, teve bastante tema aí que acompanhou a situação política nacional e internacional. Aqui no chat, as perguntas tem bastante conteúdo. Então, eu vou fazer mais ou menos por blocos, que é para a gente... Eu acho que facilita na hora das respostas. A primeira diz sobre... O primeiro bloco seria sobre essa questão da greve geral, justamente, que aconteceu ontem, né, 30 de junho. Então, a primeira é, considerando que tem uma conversa, uma ideia de que sobre qual foi o papel da CUT que teria deixado de mobilizar, teria aberto mão aí da intensificação da mobilização para a greve geral. Então, a pergunta é o que houve para que a greve geral tenha sido tão arrefecida, apesar da explicação que você fez sobre a força sindical e tudo. Aí a segunda pergunta é: a Justiça, a mando do PSDB, impôs multas bilionárias para os sindicatos não participarem da greve. É a Justiça a serviço do golpe? E a última pergunta desse bloco é: você não acha que o trabalhador age como aquela mulher oprimida, que apanha do marido, mas que não larga, porque ele a sustenta e é pai dos seus filhos? O que fazer para essa mulher, no caso dos trabalhadores, abandonar esse patrão marido? Coitado do trabalhador. Esse é da greve geral? Então, bom, primeiro eu acho que eu queria aproveitar a pergunta e fazer um esclarecimento que é importante, porque volta e meia eu vejo organizações de esquerda falando assim: a burocracia não mobiliza, a burocracia traiu, a burocracia isso, a burocracia aquilo, se referindo, logicamente, que é a CUT. Porque a força sindical parece que não tem muita importância para a esquerda pequeno-burguesa, nem o GT, nem nada. Então, isso daí muitas vezes passa por uma análise radical, combativa e tal. O problema é o seguinte, ó. A análise, ela não pode ser uma análise pré-concebida. A direção da CUT não mobiliza. Então, toda vez que acontece alguma coisa, a direção da CUT. A análise tem que ser concreta, porque, finalmente, para que serve a análise? Não é uma pregação moral, não é uma condenação moral de A ou B. Ela deve permitir que você intervenha na situação, que você trace uma política correta para uma determinada situação. Se você não conhece as coordenadas reais do problema, você não vai conseguir traçar uma política. Primeira questão que nós temos que dizer, que é uma coordenada fundamental nesse momento, é o seguinte: a organização que esteve mais interessada na luta contra o golpe, na luta contra as reformas e na greve geral, foi a CUT. O resto não cumpre nenhum papel significativo, sendo que os dos outros, a maior parte está até contra essa mobilização, o caso da força sindical, o GT, etc. Outros vivem no mundo da fantasia, eles falam em luta, etc. Mas não, na realidade eles não sabem do que estão falando, é um discurso, como se fosse uma criança que tivesse ouvido os adultos falar alguma coisa, então eles repetem aquele negócio e tal. Então a primeira coisa tem que dizer isso aí. Se essa coordenada é verdadeira, então, quando nós vamos criticar a política da CUT, nós temos que criticar a política a partir desse fato, de que é a CUT a única organização sindical que realmente está trabalhando pela greve geral. Nós não podemos partir do princípio de que... Eu já vi gente fazer uma análise meio esquizofrênica que é assim: a greve geral não sai por causa da CUT. Mas veja, se a CUT não se movimentasse, não teria tido nada disso aí que a gente viu. Quem que faria? A pessoa teria que se perguntar isso daí. Dá a impressão de que os trabalhadores estariam aí numa violentíssima
mobilização e a CUT estaria tentando impedir. Não é isso. Primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: se nós vamos criticar alguém, nós temos que entender que não é tão simples assim fazer uma greve geral. Os trabalhadores, eles não estão mobilizados. Isso é tudo uma fantasia. A classe operária atravessa um período de, em grande medida, paralisia. Nós já falamos isso várias vezes, mas é bom repetir. No Brasil existem quase 14 milhões de desempregados, fora as pessoas que pararam de procurar emprego e fora o subemprego. É uma condição extremamente desfavorável para a mobilização dos trabalhadores. Quem não entende isso daí, não entende nada de movimento operário. Veja, vamos tornar a coisa mais clara. Você trabalha numa fábrica, vamos supor no ABC. Você ganha lá no ABC, vamos supor, 3, 4 mil reais. Trabalhador relativamente qualificado. As fábricas no ABC, volta e meia, elas vêm com um plano de redução do pessoal. Em parte porque eles usam uma tecnologia que permite substituir trabalhadores, em parte porque o mercado retrai, em parte porque há fábricas em outros lugares e assim por diante. Aí chega alguém lá e fala assim, vamos fazer uma greve. Aí o cidadão fala assim, imagine a ameaça de ser demitido por causa dessa greve. É complicado, pô. Não é simples. Por exemplo, os trabalhadores do metrô, eles foram punidos por causa da greve anterior. Então, quer dizer, nós temos uma situação complexa. Primeira pergunta deveria ser a seguinte, como fazer para os trabalhadores se mobilizarem nas condições atuais? Porque a greve por fábrica, a greve por motivos puramente econômicos, ela é muito difícil. Nós não tivemos nenhuma campanha salarial que foi bem sucedida no último ano, pelo menos. Tudo derrotas, etc. e tal. Não dá para passar por cima da realidade só porque eu me considero combativo e considero que aquele outro cidadão lá é um pelego. Mesmo que for verdade que você é um combativo e outro é um pelego, a realidade existe para os dois. Né? Não dá para inventar um mundo de acordo com o seu desejo. Bom, então nós temos que partir desse princípio. Segundo, justamente, para mobilizar os trabalhadores nessas condições, é preciso um movimento político geral. Dificilmente o trabalhador vai se arriscar para conseguir um aumento de salário, qualquer coisa, numa greve parcial. Por isso que a gente vê que a maior parte das greves são ou estatais ou funcionário público. Nas empresas privadas, as greves são muito menores do que nos outros setores. Então, se você quer fazer uma greve geral, tem que levar tudo isso em consideração. Você precisaria motivar muito os trabalhadores. E por que a campanha política ela é mais adequada para essa mobilização do que a campanha econômica? Porque o trabalhador, vendo que é uma mobilização política contra a reforma, etc. e tal, ele se sente fortalecido pela extensão do movimento e por aqueles objetivos. Quer dizer, não depende da força dele ganhar uma reivindicação naquela fábrica, naquela categoria. Depende da unidade de todos os trabalhadores, quer dizer, é um movimento de caráter diferente. Então, nós temos todos esses problemas. A CUT, ela errou, isso aí não há dúvida nenhuma. Ela cometeu erros, inclusive, importantes, mas nós temos que entender que não é que ela impediu a greve geral, ela que tentou fazer a greve geral. Então, nós temos que discutir esses erros nesse marco. Erro número 1, que não vem de hoje, né? A aliança com a força sindical. Nós, do PCO, nós somos contra isso aí. A força sindical sabota o movimento, é uma organização que apoia o golpe, e quando você faz uma aliança com a força sindical, ao invés de você pressionar os setores sindicais que estão aí dentro, porque é possível pressionar, apesar de tudo,
você alivia a pressão. Você acaba encobrindo a política da direção da força sindical. Então não teria que fazer isso aí. Nem força sindical, nem UGT, nem nada. Teria que botar pressão sobre os sindicalistas de base e mobilizar os trabalhadores. Essa é a política. Aí alguém fala assim, é mais difícil, mais fácil fazer um acordo. Chama o Paulinho da Força e faz um acordo. Ele vai usar o acordo contra você. Então o caminho mais fácil não existe, é uma miragem. Você tem que ir pelo caminho mais difícil. Esse é o problema-chave. Se a CUT fizesse uma grande campanha em todos os lugares, não pensando nesses acordos, etc. e tal, isso daí seria mais fácil de fazer, seria mais viável, digamos assim, de fazer. Logicamente que também não é fácil, porque vocês imaginem, um país do tamanho do Brasil, para você fazer uma campanha de agitação nacional, ainda mais quando a gente sabe que a maior parte dos atores políticos aí que dizem defender a greve geral não estão minimamente interessados em nenhuma greve geral de verdade, é complexo, né? Isso daí custa muito dinheiro, muito esforço, muita mobilização de pessoas e, vamos falar o que é verdade, nem no PT, que foi derrubado aí do governo por um golpe e tudo mais, existe um clima muito favorável à mobilização. Então eu acho que tem que levar isso em consideração. Segundo, o problema da orientação política, ele é um problema-chave. O trabalhador tem uma vida, vamos entender uma coisa básica. O trabalhador, a preocupação dele, o que é? Acordar de madrugada, pegar aquele, em São Paulo, por exemplo, principalmente, mas isso é geral, pegar aquele transporte maldito, né? Ir para o trabalho. O trabalho é um campo, a empresa onde ele trabalha é um campo de concentração, todo mundo ameaçado de demissão, pressão de tudo quanto é lado, etc. e tal. Aí o dinheiro não dá, né? Aí na família, é aquela crise, porque não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. O moleque ficou doente, não teve dinheiro para comprar o remédio, não sei o quê, e corre para lá e corre para cá, né? Tudo que você vai fazer é complicado. Você vai tirar uma guia em algum lugar, vão te dar um chá de cadeira de 2, 3 horas. A vida é muito complicada. Então, o trabalhador, ele está nessa guerra para sobreviver o dia a dia, né? Que também é uma guerra que os setores da classe média enfrentam, mas o trabalhador é muito mais pesado. Então, você, para chamar o trabalhador, para sair disso daí, arriscar o emprego dele fazer uma greve, precisa ter um motivo muito claro. Não adianta você falar qualquer coisa. Por exemplo, eleições diretas não vai tirar o trabalhador da situação em que ele se encontra. Precisa ser uma coisa bem mais concreta, né? Precisaria ser, no caso, o golpe e as reformas. Mostrar que esse é um governo que veio para atacar o trabalhador e que nós precisamos nos defender dos ataques que esse governo está fazendo. E colocar o problema, né, de que é preciso lutar contra esse governo. Isso aí precisaria ser feito com grande insistência, com grande clareza, para mobilizar amplas massas de trabalhadores que estão lá comendo o pão que o diabo amassou todo dia. Essa é a realidade, não adianta fantasiar. A greve, até o momento, a mobilização, é uma mobilização de setores superiores dos sindicatos. Ativistas, diretores sindicais, cipeiros, membros da comissão de fábrica, onde tem, né? São poucas, o delegado sindical, onde tem e tal, o ativismo que participa, é isso que é a greve, em geral. Então, nessas circunstâncias, você precisa de uma política muito, muito clara para o trabalhador. O trabalhador não é do militante universitário do PSOL. Que se você falar para ele sair na rua para mudar a cor de alguma coisa, o cara sai na rua. Não, a vida dele é complicada. Então, se nós queremos mobilizar os trabalhadores, isso é uma força considerável,
precisa botar muito mais esforço nisso daí e muito mais concretude política do que está havendo no momento. A greve geral perdeu o foco. Esse foi um dos grandes problemas. Foi sabotada pela força sindical e aliados e perdeu o foco. Então, essa análise ela tem que ser feita com bastante cuidado, porque não basta você apontar o dedo e falar foi você que fez a greve fracassar. Não. O problema consiste em que a sua crítica mostre qual é o caminho para a greve triunfar. Eu acho que tem que haver uma discussão dentro da CUT, dentro da Frente Popular, sobre essa questão, sobre essas questões fundamentais da greve, né? Mas, de um ponto de vista geral, quem está fazendo o esforço de fazer a greve é a CUT. Não podemos deixar de lado isso daí. Bom, sobre o fato do trabalhador ser que nem a mulher que apanha e tal, eu acho que é completamente imprópria e inadequada essa comparação, né? O trabalhador, a classe operária, ela não se mobiliza por uma opinião. Nós temos que entender isso daí. Cada classe social tem uma vida, tem condições de existência diferentes. O estudante na universidade, ele está lá, ele tem tempo livre, ele discute as coisas, ele faz um monte de coisa e tal. O operário não, a vida do operário é massacrante. Né? Os trabalhadores, nós temos que entender que existe no mundo até agora uma situação de profunda depressão no mercado de trabalho mundial. A mão de obra chinesa aí, e de outros países, onde na China, porque tem muita população e muita população rural, né? Então essa mão de obra foi utilizada para provocar uma deflação, uma depressão profunda no mercado de trabalho, contra os trabalhadores. Em outros países onde houve uma destruição massiva da indústria, o caso dos antigos estados operários do leste europeu. Com a destruição industrial que houve lá, você tem muita mão de obra desempregada. E depois você tem países que sofreram também um processo de desindustrialização. O próprio Brasil, não tão intenso, mas a Argentina foi muito duro, México. Então você tem muita oferta e pouca procura no mercado de trabalho. Essa que é a realidade. Né? Por exemplo, o nível de ocupação num país como a Inglaterra, que é um dos melhores que tem na Europa, é de 75%. Não é nenhuma maravilha isso daí. A situação é difícil. Enquanto a gente não consiga superar isso daí, ou seja pela crise por cima dos capitalistas, ou seja por uma modificação nessa situação econômica, que é mantida por essa política neoliberal, os trabalhadores vão ter muita dificuldade de se mobilizar. No Brasil, a esperança de que os trabalhadores se mobilizem massivamente é por motivos políticos e contra essas reformas. Mas as reformas em si não vão produzir um milagre, vão produzir um descontentamento nos trabalhadores. Mas isso quer dizer que o cidadão vai arriscar o emprego dele para lutar contra a reforma? Porque perder o emprego pode piorar ainda mais a situação. Você sai para lutar contra a perda da aposentadoria, perde o emprego, aí você fica numa situação muito difícil. Tem que ver, nós temos que ver. O mundo é um mundo material, a pessoa faz um cálculo econômico. O cidadão tem família para sustentar. Ele tem que pagar o aluguel, ou uma prestaçãozinha de uma casa que ele comprou. Tem que pagar as contas, tudo. Está tudo super difícil. Os preços são altos, o salário não aumenta, né? O desemprego está perseguindo ele. Então, é preciso um esforço muito grande. Não dá para dizer que o trabalhador é um conformista. É uma dificuldade. Muitas vezes, por essas dificuldades, e também porque não há um movimento político sério, ele não tem consciência da situação. Então, cabe às organizações políticas e sindicais fazerem esse trabalho. Mas não dá para culpar o trabalhador. Isso é absurdo, né? A força sindical culpou os trabalhadores. Falou,
trabalhador não tem consciência, coisa de pelego da força sindical, né? Ou da UGT, não sei, que falou isso daí. Não, é totalmente descabido. Eu vou passar a palavra para o Antônio Carlos, que quer falar sobre a greve geral, e aí eu volto com as perguntas mais de cunho geral também. É só uma questão, Rui, mas também para reforçar, que tem a ver com o que foi apresentado nos atos ontem, né? E a importância que o Rui falou do problema da compreensão da análise política da situação. Então é muito evidente que tem uma ilusão democrática no movimento, que se manifesta pela direita, que já não é ilusão democrática, já é uma vigarice mesmo, que o pessoal está tentando para negociar com o Ministério do Trabalho. Na semana da greve foi lá o Paulinho e o pessoal negociar, o que o Rui falou aí, inclusive indicando cargos, né? O Paulinho está dizendo que tem que dialogar, disse claramente no Congresso da Força Sindical que tem que dialogar com o Temer, né? Tem que se reunir, chegar a um acordo com o Temer. Mas a gente vê também isso aí, por exemplo, no setor que estava a favor da greve, digamos assim. A CTB, por exemplo, no ato se pronunciou claramente que, na sequência dessa situação, nós temos que continuar acreditando que é possível mudar a coisa dentro do Congresso Nacional e que tem que aumentar a política de pressão no Congresso. E uma ala da CUT acredita nisso daí. Eles, inclusive, procuraram passar a ideia seguinte, que o fato de que a reforma trabalhista tenha sido rejeitada numa comissão do Senado, né, na Comissão de Assuntos Sociais, seria uma demonstração de que é possível barrar toda essa ofensiva através de um acordo, né, com setores da burguesia dentro do Congresso Nacional. Quer dizer, é evidente que nem o movimento, dentro do movimento, há um convencimento de que é necessária a greve. Porque a greve para o trabalhador é como se fosse uma última saída. Inclusive, os sindicalistas falam muito isso daí, né? Para falar, a gente tentou tudo, a gente negociou com o patrão, a gente conversou. Como não tem jeito, nós temos que ir para a greve, né? Mas eles estão vendendo, com essa política, eles estão vendendo o seguinte: a gente não precisa, na realidade, da greve, porque é uma negociação com o Senado, né? O discurso do PCdoB é muito claro nesse sentido. Tem um setor progressista no Congresso que está se deslocando e está compreendendo a nossa posição. Quer dizer, há uma ilusão democrática, né, de que a gente não precisaria da greve geral para derrotar as reformas e também nem para derrotar o golpe, né? Porque estão procurando, isso aí que o Rui explicou, estão procurando vender para o movimento de que você, por exemplo, conseguiria aprovar no Congresso Nacional uma emenda a favor das diretas, né, e que a gente vai votar e vai eleger o Lula novamente, que tudo vai voltar a... Quer dizer, para que a greve geral? A greve geral é quase um exagero. E o trabalhador seria obrigado a sacrificar, perder 2, 3 dias de trabalho, ser ameaçado de demissão com mais de 20 milhões de pessoas demitidas, sendo que existem caminhos muito mais tranquilos. Vamos votar direta, vamos rejeitar as reformas. Acho que esse é o primeiro problema. E o segundo problema, que também o Rui falou, mas queria só dar um exemplo do que aconteceu ontem também. Houve uma pregação de todo um setor da esquerda de que, como foi dito aqui, de que a CUT, né, ninguém estaria trabalhando pela greve. Né, teve setores absurdos da esquerda, como, por exemplo, o caso do MRT, que falou: vamos tomar a greve em nossas mãos. Né, como se fosse possível fazer a greve sem as centrais sindicais, sem os sindicatos, bastaria a vontade, né, de meia dúzia de malucos da esquerda, e a gente assumiria... Né, essa ideia, inclusive, inflou no próprio ato da CUT. Teve estudante de um movimento autonomista, anarquista, que foi lá, deram a palavra, e ele interveio no ato das centrais para dizer que não tinha que confiar em nenhuma central. Né? Que no próprio ato da CUT, falando, um estudante secundarista, um negócio, uma criança que nem sabe como é que é feita uma greve, como é que se organiza, ele foi lá querer ensinar para o dirigente da CUT, para todo mundo, que para fazer Bom, agora, esses esquerdistas que disseram que tinha que tomar a greve nas mãos, o que eles fizeram durante a greve? Eles foram lá, juntaram 100, 200 pessoas e foram fazer um ato com o PSTU, com a Conlutas, no meio da Avenida Paulista, contra o ato geral da greve. E, por sua vez, como o Rui destacou, e eu queria, porque teve gente que, inclusive na internet, perguntou, mas como assim o PSTU foi... Não, tem fotos na internet da Força Sindical mostrando a presença da Conlutas no ato que a Força Sindical fez de manhã, que, segundo a imprensa, a Folha de São Paulo tinha 300 pessoas, que já, digamos assim, que juntaram lá 200 pessoas, e dessas 200, uma meia dúzia era da Conlutas. Quer dizer, o pessoal que diz que a CUT está sabotando a greve está se juntando
com os maiores inimigos da greve. Quer dizer, com essa política, quer dizer, a gente deveria olhar o seguinte: quem acusa que a CUT não faz a greve está se juntando com quem objetivamente trabalha contra a greve, né? Fez campanha contra a greve. O presidente do Sindicato dos Motoristas de São Paulo, ele é da UGT. E ele falou: não, a orientação da UGT é que não tem greve e a nossa posição é que não tem que parar o transporte em São Paulo. Olha a contribuição enorme desse setor, aliado da Conlutas, né? Aliado do MRT, que criticou a CUT, né? Então, eu acho que você tem que ter um conhecimento dos fatos, e eu queria destacar, dar só esses exemplos para reforçar o que o Rui falou. Tem que analisar a coisa de um ponto de vista político. O movimento está sendo iludido, né? Por isso que é importante esse problema da crítica, da compreensão do problema das diretas, porque estão apresentando uma ilusão de que não precisa de greve geral, né? Que a gente pode ir para eleições e resolver o problema, né? E que o Congresso vai permitir, e que a gente também pode barrar as reformas através de uma negociação com os parlamentares. Vou emendar para colocar as perguntas relacionadas com a esquerda. São 3, vou fazer as 3 juntas aqui de uma vez. O que você acha do argumento do PSTU de que não teria havido golpe sobre o governo de Dilma, uma vez que não houve uma mudança de regime? A outra aqui. Você acha que o PSOL e PDT adotaram um discurso de esquerda fake para governar com a elite? E a última é: na sua opinião, existe no Brasil algum movimento dentro da esquerda parecido com o que possibilitou a eleição de Macron na França? Bom, esse negócio, o PSTU é um partido teoricamente, ideologicamente confuso, né? Esse negócio de que não houve mudança no regime, né? Eu não sei direito o que eles estão falando, porque o regime político brasileiro está sendo transformado aceleradamente, inclusive há propostas até de fazer... Há uma ala do golpe que defende que se faça uma completa reforma no regime político sem chamar uma constituinte, e outros que seriam favoráveis a chamar uma espécie de constituinte para fazer isso. Todo mundo já decretou a morte do regime anterior, né, que é preciso mudar profundamente. E, em segundo lugar, é importante assinalar que as ditas reformas sociais do governo Temer são uma mudança de regime também. Porque o regime político não é simplesmente o regime jurídico. O regime político, se nós fôssemos professores de direito, nós teríamos que dizer que o regime político é o conjunto de leis, instituições que essas leis... É uma estrutura jurídica. Mas, sendo marxista, nós devemos dizer também que o regime jurídico ele tem a ver com a base social do regime. Esse negócio da CLT, principalmente a CLT e a terceirização, isso é uma mudança profunda na relação, no pacto, podemos dizer assim, né? Embora não seja nunca um pacto voluntário, entre os trabalhadores, a burguesia e o imperialismo. A liquidação da economia nacional também é uma ruptura da relação estabelecida entre a burguesia local e o imperialismo. Quer dizer, nós estamos vendo aí uma subversão completa do regime anterior, do qual não deverá restar nada. Então, a análise do PSTU é uma análise, não sei, não dá nem para dizer que ela é esquemática, ela é fantasiosa, porque ela não se baseia numa realidade, né? Do regime político, jurídico brasileiro também não vai sobrar muita coisa. Veja-se a proposta de reforma política, reforma partidária, reforma eleitoral, as mudanças que já foram operadas no Código Penal, esse problema da delação premiada, as 10 medidas contra a corrupção. Eu acho que assim, é uma discussão de uma pessoa que está falando por falar, né?
não é uma discussão séria sobre a natureza do regime. Isso por um lado. Segundo lugar, nem todo golpe leva à mudança do regime. Temos que entender isso daí. Há golpes que levam à mudança do regime. Há golpes, inclusive, que são dados para reafirmar a natureza do regime político existente. Você tem aí uma pessoa que está tentando subverter aquele regime, dá-se um golpe para manter o regime tal como ele está. Isso daí faz parte da falta de repertório da esquerda, né? Eles têm uma ideia bitolada, fixa, do que seria um golpe. O problema é que a realidade é mais ampla do que simplesmente o que nós estamos vendo, né? Há golpes que mudam apenas a cúpula governante, há golpes que mudam o regime, há golpes que mudam o regime totalmente, há golpes que mudam o regime parcialmente. No caso do Brasil, nós temos um golpe de Estado cujo objetivo é fazer uma profunda mudança no regime político brasileiro, em todos os sentidos. Bom, esse negócio do PSOL, o PSOL é, logicamente, né, como todo mundo já percebeu que acompanha isso daí, é uma confusão em movimento, né? Ora é uma coisa, outra hora é outra, etc. e tal. É um partido meio bipolar, né? Ou tripolar, ou mais, né? Isso daí é natural, porque o PSOL é um partido tipicamente pequeno-burguês. Então é natural que a política dentro desse partido ela seja muito contraditória. A pequena burguesia, muitas vezes, ela tem o hábito de se unir simplesmente para fazer número, e não sobre a base de um interesse definido. É muito comum. O PSOL é um partido que a gente chamaria de partido ônibus, né? Entra qualquer um. Então você tem gente de direita, de esquerda, de não sei o quê, gente que é a favor. Tem gente que, se você falar assim, que ele não se enquadre no catecismo da pessoa sobre a defesa da mulher, é capaz de te dar uma paulada na cabeça. E depois, mas é um partido que já lançou como candidato a presidente uma mulher que fazia a campanha nacional contra o aborto, que era a Luiz Helena. Então, quer dizer, um partido naturalmente confuso. O que acontece no PSOL é o seguinte: o PSOL tem mais de uma ala e essas alas são, logicamente, confusas. Mas existe dentro do PSOL uma ala que é uma ala muito alinhada com os golpistas. Eles são um setor da classe média, cuja base social também é assim, é essa classe média profundamente despolitizada, que acredita que existe uma luta contra a corrupção. Veja-se as declarações da Luciana Genro. A declaração dela é PSDB. A política dela é uma política PSDB. Não, nós temos que confiar na Lava Jato, tem defeitos, mas é bom e tal. É uma política de um setor totalmente inconsciente da classe média, que faz política a partir desses valores morais. O que, logicamente, é aproveitado pelos espertalhões para fins eleitorais, porque isso aí não leva ninguém a lugar nenhum. Outro setor que é parecido com esse é o próprio Marcelo Freixo, que viu na eleição. Ele não tem voto na periferia, tem voto no Leblon, Copacabana, essa coisa toda. O eleitorado dele, os mapas eleitorais mostraram, é quase que idêntico ao do Aécio Neves. Quer dizer, o mesmo pessoal que vota no Aécio Neves votou nele. Por quê? Porque é a mesma base social. Eles estão enganados tanto com um como com outros, os eleitores. Mas são coisas semelhantes que atraem esse pessoal. O Marcelo Freixo, hoje em dia, ele já não é tão assim, que foi denunciado e tal, mas nos bons velhos tempos, quando a situação era mais direitista ainda, que não tinha crise e tudo mais, ele era o zero e vezeiro defender o PP, defender a polícia e tudo mais. Apareceu com um cartazinho, mais o PP e tal, no morro.
Quer dizer, para um cidadão fazer campanha pedindo mais polícia, é porque o eleitorado dele é uma classe média que é, se não é direitista, no mínimo é muito confusa. É daí que vem a coisa, a aproximação, né? É um partido que não tem rumo político. Uma coisa que a gente precisa entender sobre esse tipo de partido, que é o Syriza, o Podemos e tudo mais, é que justamente porque eles não têm um interesse definido, que muitas vezes eles são com mais facilidade utilizados pelo imperialismo para políticas direitistas. Né? Logicamente que o imperialismo acaba corrompendo um grupinho, mas o partido não tem consistência nenhuma, acaba indo para a direita. Então muita gente acha que o PSOL é um partido que está à esquerda do PT. Mas se houvesse um governo do PSOL, que no momento nada permite imaginar, esse governo ele seria atraído para o imperialismo com muito mais facilidade que o PT. O PT tem uma ampla base social de sindicalistas, quer dizer, vários setores de classe média nacionalistas, setores até da burguesia nacionalista e tal, que fazem pressão num determinado sentido. Eles não, eles estão aí soltos no ar. Então o imperialismo vem, o imperialismo é uma força muito poderosa e empurra tudo isso daí para a direita. Mantendo o discurso a favor da mulher, contra o racismo, a favor do LGBT, etc. Então, mantendo tudo isso daí, porque isso daí, no final das contas, não define nada. É uma divisão entre liberais e conservadores, em geral ultraconservadores. Então, quer dizer, é uma divisão muito, como é que se diz? Superficial. O imperialismo está disposto. Você não viu a Merkel apoiando lá o casamento LGBT? O imperialismo está disposto a usar essa carta aí a qualquer momento. Então, esse que é o problema, né? Bom, quanto ao Macron, lógico, Rede, PSOL, outros partidos poderiam embarcar nesse negócio. Não seria a primeira vez que... A Rede, com certeza, né? A Rede não é que poderia embarcar, a Rede já está embarcada, poderia ser utilizada adequadamente em um determinado momento. O PSOL também já foi usado para atacar a candidatura do PT. Nós temos que entender o seguinte: nós podemos gostar ou deixar de gostar, mas o fato é que no Brasil hoje existe um conflito aberto entre o PT e a burguesia. O pessoal tem que ir lá no banco de dados das coordenadas políticas e atualizar o banco de dados. Que é assim, o PT, não foi ele que tomou a iniciativa de romper com a burguesia, mas a burguesia rompeu com o PT. Vocês vão ver que toda a burguesia estava no golpe? Quer dizer, burguesia para um lado, PT para o outro. Tem que atualizar essa coordenada. Não podemos imaginar que nós estamos em 2002, quando o Lula foi eleito ou com o apoio ou com a concordância da burguesia. Não podemos ficar parados no tempo. A situação mudou. Aí o cidadão olha e fala assim, o PSTU costumava falar, a CUT é governista. Bom, não é mais governista, porque o PT não está mais no governo. Então tem que revisar lá. Né? Enquanto o PT estava no governo, lógico que a CUT tinha uma política conciliadora com o governo. E, por consequência, né, tinha uma política conciliadora com os aliados burgueses do PT no governo. Mas isso aí acabou, mudou. Né? A situação política mudou. Toda vez que a situação muda, precisa atualizar lá o banco de dados. Não pode trabalhar com as coordenadas políticas de 1945. Está desatualizado. Como é que vai fazer? Então, a esquerda não entende isso daí. Né? A mesma coisa, um caso clássico, que é um modelo do que aconteceu no Brasil, é o caso da Argentina no final da guerra. Mas também aconteceu no Brasil no final da guerra. Os governos nacionalistas na América Latina, uma boa parte deles tinha simpatia pelo fascismo e pelo nazismo alemão.
O próprio Vargas, né? Agora, aí a pessoa analisa ideologicamente ou moralmente. Nossa, ele tinha simpatia pelo fascismo. É feio mesmo. Mas por que ele tinha simpatia? Porque nós estamos diante de uma análise material. O problema é que no Brasil e na Argentina, o imperialismo dominante é o imperialismo norte-americano, por extensão britânico e francês. Quer dizer, os mocinhos da Segunda Guerra Mundial, supostamente. Então o cidadão olha, como ele não tem independência e tudo mais, ele fala assim, para me livrar desse mocinho, que é pior do que os assaltantes, né? Eu preciso me aliar com o bandido, ou com o índio. Então ele se aliava com outro país. O Vargas ele jogava um contra o outro, para poder conseguir uma brecha para os interesses da burguesia brasileira. E a inclinação para o fascismo era uma tentativa de ou contrabalançar ou se livrar da pressão do imperialismo dominante. Bom, acabou a guerra, acabou esse negócio. O imperialismo secundário foi aniquilado na guerra, né, Itália, Alemanha, e ficou só o dragãozão norte-americano aqui fungando. Só que o interesse que ele tinha levado ele a se aliar com o fascismo, continuou existindo. Então o conflito continua, não era um conflito ideológico, era um conflito de interesses materiais. A esquerda, argentina, brasileira, boliviana e outros, não atualizou o banco de dados, não conseguiu atualizar. Então, quando na Argentina o imperialismo vai para derrubar o governo militar do qual fazia parte o Perón, a esquerda estava achando assim, que era uma vitória contra o nazifascismo argentino. Quando a classe operária se ergueu para defender o governo Perón, eles ficaram espantados. Primeiro não conseguiram analisar que era a própria classe operária. Eles achavam que era uma espécie de movimento camisas pretas fascista, marcha sobre Roma e tal. E aí eles ficaram do lado do imperialismo porque era democrático contra o nacionalismo que eles entendiam que era fascista. É uma ideia pequena burguesa. A pequena burguesia desses países aqui, ela tem muita influência colonial. Ela é uma pequena burguesia colonial. Os cidadãos, vocês veem, né? Os coxinhas demonstram isso com maior brutalidade e agressividade. O cidadão adora Miami, né? Eles adoram os norte-americanos, eles acham que é tudo lindo. Alguns são até evangélicos por influência norte-americana, eles acham que isso daí é que é a melhor coisa que tem no mundo. É uma mentalidade simplesmente colonial, né? Na esquerda tem também isso daí, né? Aparece de uma maneira mais disfarçada, mas tem. Por exemplo, esse negócio do feminismo, racismo, LGBT, tal como ele existe no Brasil hoje, na maior parte da esquerda, isso é uma influência imperialista do Partido Democrático norte-americano. Não é nenhuma luta revolucionária de nada, né? Aí a esquerda acha que também é mais bonito os Estados Unidos do que o Brasil, né? Também é uma mentalidade colonial. Uma coisa é você saber apreciar a diferença de desenvolvimento, tecnologia e tal. Outra coisa é você dar um valor positivo a uma cultura imperialista, de conjunto, né? É absurdo isso daí. Seja ela na versão liberal esquerdista, seja ela na versão conservadora direitista. Imperialismo é imperialismo, não adianta ficar com essa onda toda. O esquerdista ele tem que aprender a comprar um iPhone sem vender a alma para o demônio. Não precisa, pô. Paga o preço do iPhone e pronto, não precisa vender mais nada, né? Para você usar uma tecnologia estrangeira, você não precisa achar que o outro país é a maior maravilha do mundo. Finalmente a resposta é sim, a esquerda pode fazer parte de uma manobra dessa. Com o Dória é difícil, né? Mas eles podem ajudar, né? Lançar candidatos
para tirar voto da esquerda, essa coisa toda que sempre acontece, né? Aí outro cidadão é super revolucionário, ele quer ir além do Lula, mas ele recebe o apoio da Veja, do Valor Econômico. Agora são perguntas mais da situação política nacional geral. Duas que eu acho que se completam diz respeito ao caso do Aécio aí essa semana. Primeiro é que liberaram todo mundo. Aécio, Rocha Loures. Podemos dizer que a justiça é só contra o PT? E a outra o caso Aécio tem provocado uma grande confusão entre os militantes de esquerda. Como deveríamos entender o caso Aécio? Aí eu já vou emendar outras 3, que são 5 perguntas. Acho que dá para fazer todas agora. Fazer uma análise sobre o crescimento dos adeptos do PT e a queda da popularidade dos partidos de direita, principalmente PSDB e PMDB. E aí, se o PT só poderá vencer as eleições com o Lula candidato. E pedindo para você comentar o chamado do Vem Pra Rua, para uma marcha que seria pelo Fora Temer, e a prisão de Lula, que seria no dia 27 de agosto, parece. Seriam essas. Quando ele foi atacado, aí o pessoal falou, olha, não sei, até o PSDB, o Aécio e tal. Bom, agora a gente viu que não é que seja jogo de cena, simplesmente. Mas não. Quem iniciou o ataque contra o Aécio não estava prevendo que ele fosse preso. Era simplesmente para tirar ele da jogada, para abrir caminho para uma reformulação do poder. Evidentemente que para a direita não é o Aécio o nome mais indicado para encabeçar um governo de ataque total à população. Eles acham que ele não tem autoridade, que as relações políticas dele não são suficientes para fazer isso daí e tal. Então queimaram ele, grelharam ele lá na Globo e depois soltaram, porque também vai prender o Aécio. Né? O Aécio não é uma ralé que nem a gente aqui que pode ir em cana. Não é que nem o Zé Dirceu. O Aécio é PSDB e tal. É o homem do Helicoca, do aeroporto lá. Logicamente que toda essa soltura de gente aí, não vamos alimentar a ilusão. Isso aí faz parte de uma negociação interna das duas alas que estão em conflito em torno do governo Temer. Não tem nada a ver com PT, movimento operário, nada. Quem acreditar nisso daí está acreditando numa fantasia. Desculpa, como é que é a pergunta do crescimento do PT? Fazer uma análise do crescimento do PT e da sua popularidade enquanto a partir da direita que está perdendo, a direita PSDB e PMDB está perdendo popularidade. Olha, esse problema da popularidade do PT, nós não temos enfatizado isso, que é uma coisa secundária. Eu vou falar rapidamente. É mais complicado do que parece à primeira vista. O PT, no final das contas, ele é um partido em crise. Ele tem muitos problemas internos. O que acontece, né, esse é o fator fundamental, é que a luta contra o golpe, ela é canalizada pelo PT. Ele tem a capacidade de canalizar essa luta. Nem sempre, tá certo? Aquele que seria a melhor expressão, ou sei lá, idealmente o melhor partido político, candidato, etc. e tal, vai canalizar. Essa canalização, né, para usar essa metáfora, depende muito das condições em que a coisa se dá. Bom, o PT é um partido grande, já esteve no governo, foi derrubado pelo golpe, tem uma liderança muito popular. Então isso tende a agrupar as expectativas da luta contra o golpe em torno do PT. Quer dizer,
é um pouco complicado o raciocínio, mas é assim. O agrupamento não é devido ao PT propriamente, mas é uma resposta ao outro lado que toda essa gente quer combater. O cara fala que preciso combater o golpe, preciso combater os golpistas. Como combater? Aí alguém chega e fala assim, não, vota no PCO, mas o PCO não vai ganhar a eleição. Então, a pessoa tem que procurar uma solução que para ela pareça viável. E aí tem o PT. O PT parece viável para alguns e para outros é a encarnação própria da luta contra o golpe. Por isso que eu digo, é confuso, é complicado. Tem gente que acha que o Brasil está dividido entre a política do Lula e a política do golpe. Não é bem assim. É mais complicado do que isso. Mas é absolutamente natural que o PT receba esse apoio. Absolutamente natural. É incrível que o pessoal não previu isso, né? Os golpistas, eles tinham a ideia, aí mais é dever de ofício, de que o ataque deles contra o PT ia demolir completamente o PT. A experiência mostra que, em geral, esses ataques da direita contra a esquerda fortalecem a esquerda no médio prazo, né? A experiência geral é isso aí. Lógico que eles podem derrotar também, não é unilateral, mas o ataque em si fortalece. Era bem previsível que o PT deveria crescer eleitoralmente e até crescer mesmo, né? Diante do ataque da direita. Bom, o negócio do vem para a rua não tem mistério. Eles estão pedindo fora Temer e a prisão do Lula. Vem para a rua é PSDB, né? É uma ala direitista do PSDB. Nós temos que lembrar que nas mobilizações golpistas, o Aécio foi vaiado lá no meio da mobilização. Não é um erro. O pessoal trabalha com umas coisas, umas ideias fixas, né? Golpe e Aécio. Não é bem assim. O golpe é todo um bloco político, né? Existe toda uma ala do PSDB, a maioria do PSDB, inclusive, que é a favor do Fora Temer. Eles só não se pronunciaram porque não foi oportuno ainda se pronunciar. Bom, e a prisão do Lula nem falar, né? Estão pedindo a prisão do Lula já faz uns 3 anos aí. As próximas perguntas são sobre a questão da imprensa. A primeira é se a Globo, nos ataques a Temer, está fazendo com que as pessoas passem a acreditar que elas não têm lado e que têm interesse na verdade? No caso, a Globo, né? Qual detalhe podemos acentuar para revelar que isso não é verdade? E a outra pergunta é, não há uma estratégia ou um mecanismo, mesmo que psicológico, no estilo manipulação midiática, mas com o efeito contrário ao da anestesia, que faça a população se levantar e lutar até vencer? O negócio da Globo, eu acho que a pessoa que fez a pergunta, ela tem um método de análise que é errado. Nós não precisamos demonstrar o que a Globo quer. O que a Globo quer está claro. A Globo é um dos setores mais conservadores, digamos assim, é um dos representantes mais acabados do regime político tal como ele é, das forças dominantes desse regime, da coligação de grandes setores empresariais nacionais com o imperialismo e tudo mais. Esse é um dado da situação. Então, por exemplo, quando a Globo ataca o Temer, nós temos que entender que é esse setor que está atacando o Temer. É como o imperialismo. Se o imperialismo ataca o governo de um país, é uma operação imperialista, porque é da natureza do imperialismo ser imperialista. Você não pode ficar analisando a cada momento quais são as intenções ocultas de cada um, né?
é uma coisa que está dada, que muita gente não entende, né? A pessoa fica em dúvida, fala, será que é a Globo? Não, será nada. Eles têm uma política, eles seguem essa política e pronto. Se o Globo está atacando, quando apareceu o ataque ao Temer, na Globo, na TV Globo, era o sinal de que o setor essencial dos golpistas estavam dando aviso prévio para o Temer, ponto. É isso que acontece. Se eles estão atacando o Aécio, é porque eles consideram que o Aécio não deve ser o candidato ao governo. Não é o ato que define a Globo. É a Globo que define o ato. Não sei se vocês estão entendendo. É pela natureza da coisa que você entende o que está sendo feito. Porque senão o mundo seria uma confusão total. É isso que confunde um monte de gente. Uma imperfeição, um defeito na maneira de analisar as coisas, né? Então, nós temos que acompanhar a política e olhar assim, se a Globo fez A, B, C ou D, isso serve os interesses do núcleo fundamental dos golpistas, que é um aliado íntimo do imperialismo. A Globo está promovendo Dória, esse é o candidato, um dos candidatos possíveis do imperialismo. Perguntar por que o que significa, será que isso tem outro significado, é se confundir no que diz respeito à análise. Bom, o problema é o seguinte, ó, com relação à imprensa, esse é um grande mistério, né? A imprensa capitalista, logicamente que nós temos que combater a imprensa capitalista, não há dúvida nenhuma. E se eles têm privilégios que vão além do normal, você tem que pedir a revogação desses privilégios. Por exemplo, os canais de televisão, ninguém sabe por quê, eles são donos exclusivos de toda uma faixa, de um número restrito de faixas de transmissão que tem aí. Por quê? Não tem nada de normal nesse negócio. Uma coisa é que o Estado de São Paulo lance um jornal, normal, ele lança, nós lançamos, ele tem muito mais dinheiro, o jornal dele é mais poderoso. Outra coisa é que uma família tenha direito a todo um canal de televisão. Por quê? O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Isso é uma concessão estatal. Não há como você dizer que um capitalista seja proprietário disso daí. Isso é uma coisa da sociedade. E teria que ser distribuída de maneira mais equitativa. Isso é uma coisa que muita gente não entende. É um privilégio monstruoso. Então, logicamente que nós temos que pedir o fim desse privilégio. Teria que acabar com todas as concessões de rádio e de televisão, e isso teria que ser distribuído democraticamente para o conjunto da população, porque é um bem social. Não é da Globo. A gente está acostumado, né? A ver lá sempre o mesmo canal de televisão, às vezes muda alguma coisa e tal. Eu, desde criança, ligo a televisão, está lá aquele canal de televisão, parece natural, mas não é natural. É absurdo. Por isso que muita gente da esquerda foi contra o Chaves quando ele não renovou a concessão de um dos canais de televisão da Venezuela. Ele deveria ter não renovado a concessão de todos, né? E deveria ter distribuído o horário nessas televisões para entidades sociais. Se estabelece critérios democráticos, em vez de um grupinho de pessoas ter o direito de falar o tempo todo naquele canal, não, a CUT tem um pedaço, os partidos políticos, sindicatos, universidades, associações diversas, por que não? Uma coisa perfeitamente normal e democrática, mesmo no capitalismo. É um privilégio, não é uma coisa normal. Então nós devemos lutar contra isso. Devemos lutar também contra que todos esses órgãos recebam verbas de publicidade do Estado. Por quê? O Estado está sustentando esses órgãos de imprensa privada. Isso aí, logicamente que tudo isso daí conforma um monopólio monstruoso, né?
E teria que ser combatido com unhas e dentes. Agora, esse é um aspecto do problema. O aspecto principal é que o movimento operário popular tem que ter sua própria imprensa. Infelizmente, o pessoal não tem dificuldade com isso. Você vê, o PT teve no governo aí 15 anos e não montou um órgão de imprensa para se defender. Todo mundo sabe que havia muita ilusão, gente que falava que eles tinham ilusão de que eles falavam na Globo e tal. A hora que começou a campanha contra o PT, que eles entenderam que não é assim, né? Que tem dono o negócio e que eles estavam lá ocupando o espaço provisoriamente, também é outra coisa que eles não entenderam. É uma coisa natural, dada a ideologia do partido e dada a inexperiência também do partido. Que outros não... Você vê que o Putin já não é tão ingênuo dessa maneira, né? Ele trata de ter... Ele já criou um canal de televisão mundial, que é a RT, né? Que não é dele. A imprensa... O imperialismo denuncia ele por ter um canal de televisão. Logicamente que é concorrência, né? Não pode, Putin, é antidemocrático. Só nós podemos ter canais de televisão internacionais e tal. A saída é do Putin. Tem que trabalhar para ter os próprios órgãos de imprensa da classe operária, dos movimentos populares, dos sindicatos e tal. Infelizmente, como nós estamos numa situação de retrocesso, a gente vai ver, a maioria dos partidos de esquerda não tem jornal. Né? E, em geral, até agora parou isso daí, né? Eu não tenho ouvido mais isso daí. Mas até um tempo atrás, antes do golpe, os militantes do PSOL iam vender o jornal, aí vinha gente da esquerda, e esse jornalzinho? Alguns falavam assim, mas o que é? Vocês são jornaleiros e tal? Bom, agora caiu um pouco a ficha, né? O cidadão está pensando assim, nossa, como é que nós vamos fazer para... Depois dessa cacetada que a gente recebeu da burguesia por meio da imprensa. Então, é isso aí. Precisa evoluir, precisa crescer, né? Precisa deixar de ser trouxa e precisa ter imprensa. Se tivesse uma poderosa imprensa sindical, por exemplo, os sindicatos da CUT, todos tivessem boletim regular, tá? A maioria não tem. Não vou nem falar dos outros que nem sabem o que é um boletim. Tem sindicato da Força Sindical, você fala boletim, ele vai procurar no dicionário para saber do que é que você está falando. Se o PT tivesse jornal, toda a esquerda tivesse jornal, teria uma luta para influenciar as pessoas contra essa imprensa, né? A sorte é que todos esses preguiçosos aí, eles tiveram a oportunidade de usar a internet, né? Alguns, como continuam muito preguiçosos, não viram nada a internet, porque não tem audiência, tá? É só para o cidadão ficar feliz, bobão, lá na casa dele, falando, escrevi minha matéria aqui no blog e tal. Mas outros trabalham mais seriamente. Mas a esquerda, em geral, não trabalha muito seriamente. Bom, uma coisa para a gente, para se pensar, né? O jornal do PCO, Diário da Causa Operária, na internet, ranqueia no Alexa como o primeiro no Brasil, da esquerda, dos partidos de esquerda. Tudo, todos. Porque a gente trabalha em cima, apesar de todas as dificuldades, né? Agora, os outros têm muito mais poder econômico, tudo, poderiam trabalhar mais, né? Agora, também para nós é assim, nós trabalhamos, se os outros não trabalharem, o que a gente pode fazer? Mas o melhor seria, né, que as organizações operárias todas tivessem imprensa, as organizações populares, até os partidos de esquerda tivessem mais imprensa. Por que não? Não é um problema de concorrência, finalmente é um problema de política, né? São sobre a posição do PCO.
A gente já está com o horário bem avançado. Precisamos terminar. Aí tem 2 pessoas ainda aqui que vão escrever. Então, só pedir para o pessoal ser mais breve. E eu vou fazer essas 2 perguntas que são mais direcionadas sobre a posição do partido. Sendo possível a candidatura de Lula em 2018, qual será o posicionamento do PCO nas eleições? O PCO lançará candidatura própria? E aí tem uma pergunta um pouco provocativa, eu diria. Não é perda de tempo a esquerda insistir em fazer palestras e universidades de férias e se afastar da classe, sendo que se afastar da classe operária, como se isso resultasse no afastamento, né? Não abrir brechas para a direita se comunicar com eles através das redes sociais? Não entendi direito. O que abriria? Se você está fazendo uma palestra pelas redes sociais, por que abriria a brecha? Na verdade, pelo que eu entendi, seria isso. As palestras teriam um público restrito e você se afasta da classe operária, teria que ter um trabalho de base. E quando ele fala que você abre brecha, não estaria dizendo exatamente das redes sociais, mas um meio de... Isso que você falou, de se comunicar com as pessoas e tal. Esse negócio do público restrito, eu acho que a pessoa não pode ser complexada. Né? Se você vai construir qualquer coisa, você tem que começar de baixo. Eu nunca vi ninguém construir uma casa começando pelo telhado. Então, por exemplo, essa análise que nós fazemos todos os sábados, as primeiras análises tinham um público bem pequenininho. Fazer o quê? Né? Crescer e apareça. Você tem que trabalhar, etc. e tal. Agora, esse ano aqui, 2017, nós tivemos até agora, primeiro semestre, 500 mil de espectadores da análise. Só da análise. Então, você tem que traçar um plano, né? Perseguir esse objetivo, trabalhar em cima e trabalhar bastante, se esforçar, tudo, melhorar o seu trabalho, corrigir os defeitos, etc. e tal, investir naquilo que a coisa vai frutificando. Se a situação for favorável, cresce mais rápido. Se for desfavorável, cresce menos rápido. Esse negócio de que tudo tem que ser um grande sucesso na primeira tacada, isso aí ninguém vai construir nada assim. Né? Por exemplo, o PT, na primeira eleição que ele teve, 1982, né? Eu, como eu sou fenômeno arqueológico da esquerda, eu participei dessa eleição. O PT elegeu um prefeito nacionalmente. O prefeito foi eleito pela esquerda do PT em Diadema. Eu participei dessa eleição de Diadema, nós tínhamos uma frente de operários metalúrgicos lá em Diadema e tal, nós participamos dessa eleição. Um prefeito, então, o que a pessoa quer? Ele quer lançar o partido, que nem o Macron, lançar o partido e ter 400 deputados logo na primeira eleição? Se é isso que a pessoa quer, então, meu conselho é, arrume aí um grupo de bancos e especuladores muito poderoso, façam um acordo com os políticos mais cafajestes do país, o negócio vai andar rápido. Mas se for para construir uma coisa que se opõe ao conjunto do regime político, aí você vai ter que quebrar muita pedra, não tem jeito. Não existe milagre. Também não sei qual é a expectativa do pessoal. Então, eu acho que nós estamos progredindo. Nós temos uma audiência muito maior do que a gente tinha alguns anos atrás, é assim mesmo. Há o tempo de vacas gordas e há o tempo de vacas magras. O mundo é assim. Milagre não existe, você não consegue ganhar sempre. E normalmente a pessoa que quer ganhar sempre, ela não percebe que não é ela que está ganhando, são outros. Você vê, o governo do PT é um exemplo nesse sentido. O PT governou, olha a situação agora. Eles não consolidaram nada, não construíram nada, não fortaleceram o próprio partido. Por muito pouco eles não se afundaram totalmente aí.
Eles viviam uma ilusão, né? Bom, vamos... O pessoal quer falar? Vamos... Primeiro o Irapuã e depois a Angelina. Já a Angelina veio para perto para a gente conseguir se localizar. Boa tarde. A minha fala é coisa rápida, uma sugestão. Eu acho que para material de apoio, o que eu vejo muito na rua, né, principalmente nos setores populares, é uma total desinformação a respeito das reformas, do desmonte da CLT, né, e eu sinto falta do material impresso. Né, então seria uma sugestão, porque os setores populares, mesmo aqueles um pouco mais politizados, eles não têm ideia mínima do desmonte que está acontecendo. A informação que vem então é da mídia, que é nenhuma, né? Pelo contrário. Né? Então a sugestão então, do pessoal, eu acho que a CUT deveria bancar isso, mas eu acho que o pessoal poderia estar rodando material, esclarecendo todos os pontos dessas reformas, para ser como instrumento, né, para a gente usar na militância. Sem dúvida. Eu não sei a extensão da resposta que é necessária para a minha pergunta, até pelo tempo que tem o resto do programa, mas mesmo assim vou fazer. O sucesso esperado pela burguesia, o sucesso do golpe esperado pela burguesia, não é a expectativa deles, né? Tem a ver com a dialética de Marx e qual a principal diferença do movimento cíclico e da dialética de Marx? Bom, a primeira parte da pergunta é fácil, porque tudo tem a ver com a dialética, né? A dialética, ela é a lei do movimento geral das coisas. Então, sim, tudo tem a ver com a dialética, porque em geral tudo tem a ver. Agora, esse problema do movimento cíclico, vou dar uma resposta simples a esse problema, que é o seguinte. Muita gente acha que o movimento de várias coisas na política e tal é um movimento cíclico, quer dizer, ele percorre sempre o mesmo perímetro ali indefinidamente. Então, isso daí é falso. Essa tese, por exemplo, foi apresentada por vários setores de esquerda quando apareceu a crise de 2008. Eles estavam lá na maior alegria, né, pela situação. Falaram que a crise de 2008 não era uma crise devastadora, porque era uma crise cíclica, o que mostrou ser uma bobagem, né? Mas também a ideia deles de crise cíclica é uma ideia, é uma apologia do capitalismo. Então o capitalismo, ele entra em crise, se recupera, entra em crise, se recupera, entra em crise, se recupera. Isso não existe em nada, é assim. Toda vez que você faz um movimento e supera esse movimento, há uma evolução. Você nunca volta ao ponto de partida. Né? Vamos supor, no caso das crises, a cada ciclo da crise, vamos dizer assim, a crise de conjunto ela piora. Então, o capitalismo está em crise já há mais de 100 anos. E a crise tem ciclos de crise. Mas a cada ciclo de crise a situação fica cada vez mais deteriorada, cada vez mais... a decomposição é cada vez maior. Por exemplo, o que nós temos de crise capitalista hoje é infinitamente superior ao princípio. A solidez dos regimes capitalistas
É nenhuma, é tudo... Parece assim que está em plena dissolução. E, de fato, está em dissolução, né? Quer dizer, é como um organismo vivo. Você tem crises de saúde, etc. e tal. Mas você tem uma evolução que acompanha essas crises, que é uma evolução onde você cresce, chega no ponto de maturidade e a partir daí começa a decair, envelhece e morre. Né? O movimento ele acompanha. No período ascendente, esses movimentos cíclicos eles acabam fortalecendo, em geral, o organismo, doenças infantis, etc. e tal. No período descendente, cada vez que você tem um problema de saúde, ele vai acrescentando no debilitamento daquele organismo até que o organismo entre em falência. Então, quer dizer, não existe nenhum movimento que seja puramente cíclico, nesse sentido. Ele é um movimento assim, em espiral, né? Seja para cima ou seja para baixo, se a gente for descrever isso geometricamente, né? Você dá uma volta, mas a volta não é assim, ela é assim, ó. Depois ela é circular, mas para baixo, ou então ela é circular, mas para cima, né?